Olá, torcedores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Davi Lucas FS 2011 e vamos falar sobre a história do PSG nesse vídeo. Já aproveita para deixar seu like para não esquecer no final, se inscrever e comentar bastante se você gostou desse vídeo ou não. Hoje vamos falar sobre o PSG e sua história. O PSG surgiu no dia 20 de agosto de 1970, com uma fusão de dois clubes. Na França, o PSG hoje ele é conhecido como o maior de lá, porque recentemente ganhou a UEFA Champions League. Mas nem sempre ter franceses na final da Champions era algo comum de se ver. Na verdade, só teve um time francês que conseguiu o feito de ser campeão da UEFA Champions League antes do PSG. Esse time é o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille que conseguiu essa Champions nos anos 90 contra o Milan de Van Basten, entre vários outros craques. O Paris Saint-Germain, ele nunca foi um clube muito grande, apesar de sempre contratar grandes jogadores. O PSG já teve Ronaldinho, por exemplo, antes de ir para o Barcelona, e o Ronaldinho no PSG nunca foi um jogador ruim, muito pelo contrário, sempre foi o protagonista. Não à toa que o Barcelona contratou esse jogador tão habilidoso e tão histórico para o futebol brasileiro. O PSG teve seu pré-ápice, pré-Champions, muito amargurado, porque sempre que o PSG se via em momentos de crescimento, sempre vinha algo para desanimar, e isso quebrava, às vezes, não só 1, 2, 3, mas até mesmo 10 anos para o PSG. O maior momento do PSG foi quando eles conquistaram, nos anos 90, vários campeonatos franceses, inclusive a Liga Francesa e a Copa dos Vencedores de Copas da UEFA, que é um torneio extinto, que era os vencedores de Copas de vários países diferentes que se enfrentavam no mata-mata e o vencedor era, enfim, né? E o PSG foi um desses times que venceram essa Copa dos Vencedores de Copas. Mas nos anos 2000 para o PSG não foi beleza não. Na verdade foi desastre. Afinal o PSG se viu em declínio e viu também times que não eram de grande magnitude conquistarem a Liga Francesa e ele não. Já viram o Bordeaux vencerem a Liga Francesa. Hoje o Bordeaux não chega nem na Champions. Naquela época o Bordeaux estava em alto crescimento. E o Lyon, de Juninho Pernambucano, também estava tendo uma grande ascensão. E o PSG nunca esteve tão no fundo do poço assim. Em 2011, os árabes compraram o PSG e eles juraram que ia ser o maior investimento da história do clube. E adivinha, acertaram. O PSG, que hoje é um clube de crescimento, só surgiu por conta dos árabes, por conta deles, né? O PSG não é nem um clube tão velho, tem mais ou menos 50 anos. E com essa compra, em 2011, o PSG conseguiu a ascensão. O PSG começou a ganhar várias ligas francesas, várias Copas da França, mas tudo com uma base: contratar jogadores badalados. E assim foi. Eles já contrataram Thiago Silva, David Luiz, que já foram campeões da Champions, só que o David Luiz foi campeão da Champions antes de PSG, coisa que o PSG estava buscando. O PSG já teve atacantes como Ibrahimovic, Cavani, mas isso nunca resolvia. Isso acabou se tornando algo muito desesperador para os torcedores. Viam que o PSG estava contratando vários jogadores de peso. E quanto mais jogadores de peso eles contratavam, parecia que menos tinham chances de ganhar a Champions. E quanto mais o PSG crescia na França, mais aquela frase saía do papel: contra tudo e contra todos. Sempre foi assim para o PSG. Porque o PSG, depois que contratou o Neymar em 2018 e logo antes também Kylian Mbappé, eles ainda tinham um time base dos anos anteriores, mas que ainda assim era aquilo. A Europa já tinha se acostumado. A potência PSG não está adequada para a UEFA Champions League. Todos pensavam isso.
Inclusive, a zoeira começou a subir cada vez mais na internet. O PSG virou meme. Esse time nunca vai ganhar o UEFA Champions League. Todos diziam isso, mas o PSG sempre acreditou. 2019 foi o ano que o PSG começou a mostrar sua força com esses craques. O mundo começou a perceber que o Mbappé era diferenciado, que o Neymar ainda tinha magia para jogar bola, que o Cavani ainda brocava muito, que o Thiago Silva ainda era um dos melhores zagueiros do mundo, e eles já chegaram a contratar até o Buffon para a meta. Mas isso ainda não era o suficiente. O que o PSG ainda precisava para ser campeão da UEFA Champions League? Ninguém sabia na hora. Mas o ano seguinte foi tudo diferente. O ano era 2020. O PSG ainda buscando o sonho de ser campeão da Champions. Um ano que recebeu a pandemia, que foi uma das maiores turbulências, não só no futebol, mas sim na história mundial. E isso afetou vários times do futebol europeu, inclusive tendo vários vexames, inclusive de times do futebol europeu. Tendo o Real Madrid caindo na Champions relativamente cedo, tendo o Lyon chegando nas semis, chegando nas finais da Champions, coisa que nunca acontecia, né? E também tendo o sonoro 8-2 do Bayern contra o Barcelona. Um dos maiores vexames da história de Lionel Messi, ainda com a camisa do time catalão. Mas, se tem um time que cresceu nesse tempo, foi o PSG. O PSG enfrentou esse mesmo Bayern de Munique na final da UEFA Champions League. Uma final que muita gente esperava. Nesse dia de final de Champions, né, foi o dia do Ney Day, né? Todo mundo colocando foto de perfil do Neymar com a camisa do seu time. Uma coisa maravilhosa. Mas eu lembro de eu assistindo, talvez seja a primeira final de Champions que eu tenho realmente na cabeça as memórias. O meu pai estava assistindo nesse monitor que está na minha frente agora. E foi marcante, porque eu estava torcendo para o Neymar, porque se ele ganhasse aquela Champions, muito provavelmente ele iria ser o bola de ouro daquela temporada, porque o Neymar estava jogando muita bola. Inclusive, esse talvez tenha sido o ano que eu mais assisti jogos do PSG. Não porque o PSG é um time que eu torço, muito pelo contrário, eu torço para o Barcelona, mas porque eu queria ver Neymar jogar. O Neymar jogou muita bola nessa temporada, e o jogo contra o Bayern realmente foi um jogo que ele jogou bem, mas não foi suficiente. Mbappé, que era o grande goleador daquele time, não apareceu. Parecia que o sonho de ser campeão da Champions havia desaparecido. A cada chute do Bayern era um suspiro de ufa. Até o momento que o PSG tem a oportunidade. O Mbappé chuta, mas a bola acaba indo para fora, ou a bola acabava indo para fora, ou ele estava fraco demais. E isso, obviamente, não resolve dias de Champions. O PSG perde esse final de Champions por 1-0 para o Bayern. Esse Bayern que viria a ser campeão mundial também, né? Se tornar o melhor clube do mundo, por 1-0 com o gol do Lewandowski. Foi uma festa lá em Munique. Mas enquanto uns riem, outros choram. E esse chorar veio do PSG. O PSG se viu desgastado. E chega no ano de 2021... querendo mostrar o seu futebol para o mundo, mesmo com essa derrota. Queriam se mostrar que estavam de pé ainda. E o PSG chega para contratar reforços. E mais ou menos perto do meio do ano, eles fazem talvez uma das maiores contratações de sua história. Não pela importância, muito pelo contrário. Esse jogador talvez tenha manchado a sua carreira ao ter ido para o PSG. Talvez porque não tivesse chances. Para muitos comentaristas isso é debatido, ou porque ele realmente não jogou bem. E estamos falando dele, Lionel Messi. O Messi, ele chega após uma despedida triste do Barcelona, o seu time que ele está marcado na história. Justamente porque a despedida foi porque o Barcelona não tinha mais dinheiro para pagar o Messi e eles teriam que aliviar a folha demais para poder pagar um jogador tão importante assim. Enquanto o Barcelona se decaía, sempre se desmotivava, o PSG se viu com a maior oportunidade de sua história. Principalmente quando contrataram
Sérgio Ramos, um dos maiores zagueiros do futebol mundial. Tá, timaço montado. Que eles iriam fazer para ganhar Champions? Então, era o seguinte, eles iriam manter o Hakimi, que era um dos melhores laterais direitos do mundo naquele momento, teriam o Sérgio Ramos ainda no seu meio de zaga, teriam o Donnarumma, teriam diversos jogadoraços, Mbappé no ataque, Messi na ponta direita, Neymar na ponta esquerda, teriam Di Maria de opção, teriam ainda também Paredes, Verratti, um timaço. Mas eles enfrentaram o Real Madrid naquela Champions. E naquela Champions, todo mundo sabe muito bem, Real Madrid foi campeão. Mas esse jogo contra o PSG era o jogo do Real Madrid perder, de ser eliminado. Era o jogo que eles tinham mais chance de mostrar que já era, não dá. Mas justamente porque o PSG ele sufocou muito o Real Madrid. Mbappé fez gol esse jogo e muita gente já dizia, talvez o PSG realmente seja campeão da Champions esse ano. Mas eles tiveram que enfrentar um Real Madrid já com o pacto montado. Mesmo sendo um time fraco, mais fraco olhando para hoje, e que foi muito conhecido, esse time foi muito conhecido por ter jogos emblemáticos, né? O PSG não conseguiu ganhar. O PSG não conseguiu passar pelo aquele Real Madrid justamente por falhas. Essas falhas fizeram o PSG cair cada vez mais em si e achar que não dava mais. Chega o ano de 2022. 2022, um ano que o PSG achou que ia ganhar a Champions também, sempre buscando demais a vitória. E como eu falei, a França não era mais um objetivo focado do PSG. Não mais. O PSG já tinha montado a sua dinastia, já tinha criado a sua predominância total. Agora o objetivo era deixar de ser chacota. A temporada 21-22 começa, mas termina de forma drástica. O PSG de novo tendo uma eliminação precoce. E no final da temporada perdendo uma das suas estrelas. Que de novo, eu falo, não foi uma passagem de estrela, mas foi uma passagem de decepção. Messi sai do clube para jogar no Inter Miami. Esse Messi, que é justamente o Messi campeão da Copa do Mundo pela Argentina, que vai jogar no Inter Miami e é bola de ouro. Tá, mas a gente chega num ano que a turbulência aumenta mais ainda. Porque, assim, a temporada termina mal. Mas esse terminar mal e com o Messi saindo, fez com que vários craques repensassem em ficar no PSG. O próprio Mbappé quase saiu do PSG nesse período. E ao virar da temporada, na temporada 22-23, Neymar sai do PSG para jogar nas Arábias, para jogar no Al Hilal da Arábia Saudita. Tá, um baque gigantesco. Como o PSG se livra dessa? De novo fazendo uma temporada que não foi uma das mais agradáveis em Champions. De novo com o Mbappé não sendo tão decisivo. De novo. Parecia que nunca ia acontecer. Parecia que mesmo com o PSG ainda tendo muitos craques, não ia rolar. Nessa época já existia a discussão de, nossa, PSG já era. Ele já não tem mais time. Cadê os craques? Pois é, né? O cair de muitos é o levantar de outros. O levantar de muitos, assim como o levantar de muitos é o cair de outros. Isso nunca vai mudar, não só na vida real, mas também no futebol tradicional. Sempre vão haver times que vão cair em campeonatos para times menores, mas esse cair de times grandes fazem os times menores se levantarem, se tornarem grandes clubes. O PSG, tomado por vontade de ser campeão de UEFA Champions League, o assunto não era mais outro. Era ganhar Champions. Se antes houvesse dúvida se a dinastia do PSG era o suficiente para eles se estabelecerem como os maiores da França, nesse momento já não era o que o PSG pensava. Eles ainda pensavam em ser campeões das Champions mais do que nunca, mesmo tendo jogadores não tão inspirados. O PSG
chega para a temporada 24-25, ainda com aquele ar de decepção. Afinal, Mbappé sai do PSG na temporada ainda 23-24 para jogar no Real Madrid, em busca de ganhar Champions. Como parar um Real Madrid atual campeão da Champions? Como parar um Real Madrid com o melhor jogador do mundo, Vinícius Júnior? Como parar Bellingham? Como parar esses jogadores? Como parar Ancelotti e o seu Real Madrid monstruoso? Esse era o pensamento não só de PSG, mas de muitos times europeus. Mas para a sorte de PSG, o Barcelona estava no ano inspirado. Pela primeira vez esses times se dão bem. Eles dão as mãos. Afinal, a gente está falando de uma temporada em que foi muito importante para os dois. O Barcelona, ele não perde nenhum El Clássico para o Real Madrid, impede o Real Madrid de ser campeão da Liga. O PSG não só ganhou os campeonatos franceses, mas, enfim, não teve a honra de enfrentar o Real Madrid na Champions, justamente porque o Real Madrid se desestabilizou legal nessa temporada. E agora vamos falar de Champions do PSG, a sua trajetória. Como eu falei, o PSG não conseguiu se classificar direto, ele precisou de repescagem. E o seu primeiro jogo na repescagem foi contra o Brest, que é um time francês e que é bem conhecido pelo PSG. Eles juntaram várias vezes na liga. E o seu primeiro jogo foi 3-0. O susto acabou. O PSG ganha o primeiro jogo. E na volta faz um sonoro 7-0. Que acaba cravando a classificação deles para as oitavas de final de UEFA Champions League com um 10-0 no agregado. Mas se tinha alguma espécie de tranquilidade, agora já não tinha. O PSG ia enfrentar um dos melhores times no momento na temporada, simplesmente o Liverpool de Mohamed Salah. O Salah, que naquele período estava sendo considerado o melhor jogador do mundo, tendo jogos em que ele metia vários gols, várias assistências, tendo um aproveitamento absurdo. E esse primeiro jogo entre PSG e Liverpool deu Liverpool 1-0. Tá, agora o PSG percebeu que Champions, assim como nas últimas temporadas, essa ia ser muito difícil. E o segundo jogo foi um jogo que o PSG pensou, tá, a gente precisa da vitória, não tem como perder esse jogo. E sim, o PSG venceu 1-0, mas como no agregado ficou 1-1, teve que ir para os pênaltis. E o PSG passa com 4-1 na disputa de pênaltis. A gente acaba de falar de um dos feitos mais históricos da história do PSG. Agora vamos falar de quartas de final de Champions. E o PSG enfrentou o Aston Villa. Esse primeiro jogo foi 3-1 PSG. O PSG que nesse jogo jogou muito e tendo como seus protagonistas desse jogo Désiré Doué, Kvaratskhelia e Nuno Mendes. Désiré Doué que mal sabia o torcedor, mas ele ia se tornar um dos melhores jogadores do mundo daí pra frente. Apesar do PSG ter criado uma boa vantagem contra o Aston Villa, dessa vez ia ser um jogo lá na Inglaterra. De qualquer forma, independente da vantagem, o PSG acaba de jogar fora de casa e sabe que jogos na Champions, independente se o time é fraco ou não, é difícil de qualquer forma. E esse jogo acabou 3-2 para o Aston Villa. Gols de Tielemans, McQueen e também de Konsa. E o PSG teve gols do lateral Nuno Mendes, que já tinha feito gol no jogo antes, e também gol do Hakimi, outro lateral, sendo até hoje considerado um dos melhores laterais do mundo. Se de um lado a gente via um PSG que tinha passado contra o Aston Villa, do outro a gente via um Arsenal que tinha passado contra simplesmente, naquele momento, o atual campeão da UEFA Champions League, o Real Madrid. O Arsenal que ninguém dava muito para esse time, já que eles nunca chegavam em grandes lugares na Champions. Nunca chegavam, por exemplo, numa final e nem numa semifinal de Champions. E dessa vez eles estavam indo para uma semifinal de Champions, coisa que não acontecia havia muitos anos com o clube. Então o Arsenal foi lá para aproveitar essa oportunidade e fez um jogo muito dominante contra o Real Madrid. Então, PSG e Arsenal era um jogo de se esperar muita emoção. O primeiro jogo foi 1-0 PSG, e com gols de um dos protagonistas desse título de Champions, simplesmente
Ousmane Dembélé, que talvez seja o bola de ouro dessa temporada. Mas se o primeiro jogo teve certa dificuldade o PSG, o segundo o PSG chegou a ter uma certa dominância. E esse jogo foi 2-1. PSG ganhando de um Arsenal muito potente e que naquele momento, mesmo que estivesse atrás do Liverpool na Premier League, ainda tinha muitas chances de ser campeão. E esse jogo teve gols de Hakimi e Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, que no início dessa temporada e no fim da temporada passada tinha jogado a Eurocopa pela Espanha, que tinha sido campeão, e o Hakimi, que a gente já falou nesse vídeo, que é um lateral excepcional e que hoje é um dos melhores laterais do mundo, que eu também já comentei. Agora chegamos na parte final. O PSG não desiste nunca. E o seu adversário de final não era diferente. A gente está falando de uma Inter de Milão que fez uma semifinal insana contra o Barcelona no primeiro jogo, em que foi 3-3, tendo o gol de Dumfries como o grande e principal jogador daquela partida. E o Barcelona era até aquele momento o melhor time do mundo para muitos e tinha os melhores jogadores do mundo realmente. Yamal, Rafinha, Lewandowski, Pedri e entre vários outros, como Koundé e Kubarsi. Um time muito completo. Como que a Inter ia parar uma máquina como essa? E no segundo jogo, o Milan mostrou que poderia sim derrotar o Barcelona, que era até o momento um dos melhores times da temporada. Esse jogo eu tive a oportunidade de assistir ele completo, sem delay. E foi talvez um dos melhores jogos de Champions que eu já vi na minha vida. Foi um 4-3, mas que com muita emoção. Teve gol de Rafinha, que era um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada, e também também a Inter de Milão mostrou que não estava ali para brincadeira, tendo gols de Frattesi no final do jogo, cravando a classificação. E esse gol não foi nem um gol normal, porque esse gol saiu simplesmente na prorrogação. O PSG agora se via em grande desafio, porque ia enfrentar um time que tinha derrotado o melhor time do mundo no momento, o Barcelona. Como que iria vencer um time desse? O Luis Henrique sempre foi um técnico muito construtor de jogadas. Desde que ele foi técnico do Barcelona, ele nunca perdeu essa essência e todo time que ele treinou foi sempre assim, com um toque de bola que envolvia o adversário. E o time do PSG vinha com uma escalação com Donnarumma no gol, Hakimi na lateral direita, Marquinhos, o capitão desse time, Pátio na outra zaga, um zagueiro muito jovem e equatoriano, inclusive. Eles tiveram Nuno Mendes na lateral esquerda, um dos melhores laterais do mundo, Vitinha, um dos melhores meio-campistas do mundo, Fabian Ruiz, que talvez não seja um dos melhores meio-campistas do mundo, mas com certeza da Espanha, e também tem simplesmente Désiré Doué no ataque, Kvaratskhelia na outra ponta esquerda e no ataque ele, Ousmane Dembélé. Uma final que não foi sofrida na história da Champions foi essa. A final foi a maior goleada da história de uma final de UEFA Champions League. O jogo começou já logo com bola na rede. Gol de Hakimi aos 10 minutos. Lei do ex que nunca falha. Logo após, aos 10 minutos depois, com uma jogadaça, Doué faz o gol que dá o 2-0 para o PSG. O primeiro tempo entre Inter e PSG termina assim, com um 2-0. Muitos achavam que o Inzaghi poderia resolver aquele problema. Afinal, os italianos são bons de defesa. A gente vê o Ancelotti, por exemplo, que ele raramente toma gols, né, na sua defesa que ele monta em cada time que ele passa, e com o Inzaghi não era diferente. Tanto é que a Inter de Milão tinha 3 zagueiros. Mas isso não foi páreo para o PSG de Désiré Doué e companhia. No segundo tempo, veio mais 3 gols. Um de Désiré Doué mesmo, um outro de Kvaratskhelia, que era um dos protagonistas daquele time na temporada, e o outro de Mayolu, o jovem Mayolu. E assim a gente vê, pela primeira vez na história, o PSG campeão da UEFA Champions League. E a história do PSG simplesmente prova que desistir nunca é uma opção. Muitos podem estar te zoando em momentos complicados. Muitos podem não acreditar em você. Mas desde que você persista em seus sonhos, ele vai acontecer. E é assim que eu termino esse vídeo. Você que gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, mande para o seu amigo que gosta de futebol. E se inscreva no canal para me ajudar a crescer cada vez mais
e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que também, como eu, amem o futebol.